Renato Portaluppi escolheu passar as férias na praia e não fazendo o curso da Confederação Brasileira de Futebol. Meu jeito é esse. Minhas férias eu não vou abrir mão. A CBF avisou, sem o canudo do curso, ele não poderá comandar o Grêmio do banco de reservas em 2019. A CBF pode obrigar o técnico a fazer o curso? O que diz a lei pública sobre férias? O Lei em Campo ainda não está descansando e traz as respostas para você. Olá, eu sou o Andrei Kampf, pode assinar aí embaixo com arroba e tudo, e esse é o nosso Lei em Campo número 5. Aqui você já sabe, é um espaço em que direito e esporte tabelam juntos. E aí, tá curtindo o nosso programa? Então faz o seguinte, aperta nesse joinha aí embaixo, mande seu comentário, inscreva-se no nosso canal. E para começar a entender o caso Renato Portaluppi, um quiz. Tudo bom, Andrei? No quiz do Por Dentro da Lei de hoje, a gente vai falar sobre a autonomia desportiva que a Constituição concede às entidades, principalmente por conta dessa repercussão que teve no caso do Renato Portaluppi. No nosso quiz, a gente quer saber: a Constituição Federal de 1988 concede às entidades desportivas uma autonomia, que por meio dela pode criar suas próprias regras. Mas a Constituição prevê que a autonomia será quanto? Alternativa A: sobre qualquer assunto que diga respeito ao esporte. Alternativa B: a todos os assuntos que estejam envolvidos profissionais do esporte. Alternativa C: as suas organizações e funcionamentos. E a letra D: apenas no que disser respeito às organizações desportivas. Valeu, Nilo, daqui a pouco a resposta para você. E essa resposta vai ser importante para entender o caso do Renato Portaluppi. O técnico do Grêmio estava inscrito no curso da CBF para tirar licença para treinador. Essa inscrição foi feita para atender os pré-requisitos do programa de licenciamento da CBF. O Grêmio, time de Renato, é signatário desse programa. Em 2019, todos os técnicos vão precisar desse canudo. Por exemplo, Mano Menezes, Tite, Dunga participaram desse curso. Mas o Renato Portaluppi estava em férias. Eram 12 dias de curso e ele prometeu e não apareceu. O meu jeito é esse. Minhas férias eu não vou abrir mão. Então vão vir esses 2 dias aqui para não ter problemas, para eu poder trabalhar tranquilamente no ano que vem, entendeu? Pois é, segundo o regulamento da CBF, o Renato precisaria ter 100% de presença no curso para ser aprovado. Logo depois veio o recado da Confederação Brasileira de Futebol. Renato não poderia comandar o Grêmio em 2019 do banco de reservas. Mas isso é possível? A CBF pode impedir o Renato Portaluppi de trabalhar? Sim, pode. Isso diz respeito a um princípio muito caro ao direito esportivo, o princípio da autonomia esportiva. Um assunto que vem sendo tratado pelo Vladimir Camargos em nosso site. Conta mais pra gente, professor. Então, Andrei, na verdade, esse assunto deve ser abordado de uma forma mais geral. Não é simplesmente o relacionamento do técnico, do treinador com o clube. Na verdade, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, tem uma normativa interna sobre licenciamento de clubes. Então, é essa a origem do suposto problema, não é? Na verdade, é uma grande vantagem hoje para o futebol brasileiro. A CBF nada mais, nada menos está fazendo com o jeito próprio dela do que seguir aquilo que já acontece na FIFA, na UEFA, agora na Conmebol também, que é o licenciamento de clubes. Esse licenciamento é como se fosse uma certificação para que o clube, a associação, ou mesmo o clube empresa que participe dos campeonatos da CBF possa continuar a participar ou possa pleitear, se não for ainda um participante, uma vaga naquele campeonato. Então é um licenciamento para poder participar de competições.
Dentre os aspectos que são requeridos, pense bem, são vários os aspectos, como por exemplo, conformidade com a legislação, conformidade com os estatutos e demais normativos internos da CBF, questões relacionadas a contratos de trabalho com os atletas, enfim, são várias as exigências e dentre elas que os treinadores, que os técnicos de futebol sejam certificados. E essa certificação é feita também pela própria CBF, que, por uma questão interna, resolveu por criar um curso de treinadores e para que aquele treinador continue nos campeonatos gerenciados, promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol, é necessário que ele tenha esse certificado. Então, aí está a polêmica. É certo que a CBF licencie clubes? Sim, acabamos de falar sobre isso. É muito importante que a CBF licencie os clubes para participar dos seus campeonatos. Isso tem a ver com aquilo que vocês chamam de compliance, de conformidade, a conformidade esportiva, conformidade com todo o conjunto de normas da FIFA, da Conmebol, é aquilo que nós chamamos ou de lex esportiva, quando a gente inclui aqui toda a pirâmide olímpica, mesmo a pirâmide paralímpica, ou, melhor ainda dizendo, aquilo que o pessoal da Europa está chamando de lex FIFA, o sistema normativo, o sistema de governo do futebol mundial. Então, o licenciamento é um assunto da lex FIFA, não é apenas da CBF. Convenhamos que isso pode levar à seguinte situação: se um clube está buscando licenciamento para uma competição e não tem um treinador que seja certificado pela CBF para estar naquela competição, cabe a ele ou usar os prazos que a própria confederação está dando para que aquele treinador possa ainda cursar aquele estágio, fazer aquele curso necessário, ou buscar um outro treinador que já seja certificado. Essa é uma situação que se impõe. Isso tem a ver com a autonomia das entidades também. O que nós estamos falando aqui? Há regras que são heterônomas. Você não pode dizer que aqui há liberdade para trabalhar de modo diferente. É o que acontece, por exemplo, nas relações trabalhistas. Tá? Mesmo com a reforma trabalhista, a Constituição Federal é rígida em alguns aspectos. Só para dar um exemplo, não se negocia licença gestante. Se uma atleta profissional de futebol, com contrato especial de trabalho esportivo, mulher, estiver grávida, não há como negociar que ela possa treinar ainda naquele período que o médico assim deixasse, e se ela tem necessidade de ter a licença médica. Isso é inegociável, isso é heterônomo. Porém, há toda uma margem para a autonomia das entidades esportivas, justamente onde está, inclusive, o licenciamento de clubes. Nenhuma lei nacional, nenhuma lei internacional proíbe que a CBF, que a FIFA, que a UEFA, que a Conmebol assim procedam, exigindo dos clubes o seu licenciamento prévio para participar de competições. Eu, por exemplo, acho que é bastante salutar, é necessário que haja esse licenciamento. O Brasil, inclusive, precisa até acelerar um pouco mais essas suas etapas quanto ao licenciamento de clubes para competições. É isso, André. Obrigado, professor. Princípio da autonomia esportiva. Legal, tudo bem? Não é bem assim. O que diz a lei trabalhista? Afinal, alguém pode ser obrigado a ter que fazer um curso durante o período das férias? As férias são um direito constitucional. Está lá na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 17. A consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, também trata das férias a partir do artigo 129. Resumindo, o descanso anual é um direito do empregado e não pode ser alterado pelo empregador, até porque quem definiu essas férias foi o próprio empregador. Por tal razão, não cabe também ao clube imputar nenhuma punição ao empregado que deixar de atender seu chamado enquanto este estiver em gozo das férias. Mas a gente sabe que é sempre complicado discutir na justiça comum uma decisão de uma entidade esportiva. Então, o que fazer? Quem explica mais sobre essa questão é o especialista Luiz Marcondes. Conta pra gente, Luiz. É importante avaliar o caso Renato Gaúcho como interpretação sistemática e teleológica das normas oriundas da lex esportiva, mas também da lex pública. Assim apontamos o artigo 5º da Constituição Federal. No artigo 5º está disposto que o trabalho, a profissão, é livre, se respeitadas
as especificações da lei. A lei do treinador de futebol não exige o licenciamento, uma licença da entidade de administração do esporte da modalidade. Ou seja, não há a exigência da licença outorgada pela CBF. Caso semelhante é dos CREFs. O CREF tentou exigir que o treinador de futebol tivesse o curso de educação física, mas o Poder Judiciário brasileiro pacificou o entendimento que não há essa exigência. Valeu, Marcondes, mas e agora? Como fica o caso do Renato com a CBF? A solução está no próprio regulamento da Confederação Brasileira de Futebol. Dá só uma olhada. De todo modo, é importante destacar que a partir de 2019, todos os treinadores das equipes principais deverão apresentar a licença honorária, licença Pro ou licença A para treinadores emitida pela CBF. Ou, preste atenção, então estar matriculados no curso para obtenção de licença. Ou seja, Renato, Grêmio, CBF, ninguém quer essa briga. O Renato vai se matricular no curso da Confederação Brasileira de Futebol e vai sim comandar o time do Grêmio no banco de reservas no ano de 2019. Entendeu? E agora, a resposta do nosso quiz. A alternativa certa é a letra C. Conforme o artigo 217, inciso 1 da Constituição Federal, a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Valeu, Nilo! E aí, você acertou? Uma boa dica para ficar por dentro do direito esportivo é participar de cursos e seminários. Então, dá uma olhada na nossa agenda de cursos. Entra aqui no nosso site, está aqui em cima, www.leemcampo.com.br e saiba o que vai rolar de cursos e seminários de direito esportivo no ano de 2019. E agora é hora daquela tabelinha de respeito: literatura, direito e esporte. O livro dessa semana está aqui do meu lado, Relações de Trabalho no Desporto, uma coletânea de artigos com assuntos fundamentais para quem trabalha na área. Por exemplo, a gente tem direitos econômicos dos jogadores, relação profissional dos árbitros, direito de arena, mecanismo de solidariedade. O livro é uma homenagem ao professor Domingos Sávio Zainag. Vale demais. Quer saber mais sobre esse livro? Tá na resenha do Alexandre, aqui ó, no nosso site. Entra lá e leia a resenha do Alexandre. Depois do esporte das letras, chega. Hoje deu para entender um pouquinho mais porque essa questão do Renato com a CBF é delicada e exige cuidados. Nosso programa vai ficando por aqui, você tá curtindo? Então faz o seguinte, deixa o seu joinha aí embaixo, comente, inscreva-se no nosso canal. Nosso encontro vai ficando por aqui, mas o nosso contato é permanente através das redes sociais. Miguel coloca aí embaixo, Twitter, Instagram, Facebook. Então, a gente se vê. Tchau!